Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 17, confirmando a hora certa. O governo federal lançou nesta semana um plano de ações para estimular o desenvolvimento do setor industrial brasileiro, assunto que a gente acompanhou na nossa reportagem, trouxe também as repercussões, não é, relacionadas a isso. Segundo o governo federal, as metas desse chamado Nova Indústria Brasil é estimular o desenvolvimento do país por meio de promoções à inovação e a sustentabilidade em áreas estratégicas para investimento, com previsão aí de incentivos na casa dos 300 bilhões de reais. E a gente ouve uma das vozes mais importantes aqui no estado neste assunto, o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias aqui de Minas, o Flávio Rosco, que está com a gente aqui em imagens nas nossas telas para você que nos assiste no YouTube. Como vai, presidente? Bom dia para o senhor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bruno. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gostaria de ouvir essas primeiras impressões do senhor com relação ao plano, um geral, presidente, por favor. Primeiro, a iniciativa deve ser louvada porque, de fato, a indústria é muito relevante no cenário internacional, no desenvolvimento da economia. Vários países estão fazendo iniciativas de promoção dos seus parques industriais. E o Brasil deixou a indústria de lado já há algumas décadas, né? E com isso o Brasil, não é coincidência, deixou de crescer, deixou de ter a dinâmica de crescimento que ele tinha no passado. O período de ouro de crescimento do Brasil foi o período da industrialização do Brasil. Desde que a indústria começou a declinar a sua participação no PIB, o Brasil começou a patinar e a deixar de crescer. E a China, por sua vez, que virou o leão da indústria mundial, não para de crescer justamente porque promoveu o seu desenvolvimento através do desenvolvimento industrial. Então, ter uma política de desenvolvimento industrial, ela é fundamental para países que queiram alçar o nível de desenvolvimento. Uhum. O presidente Bruno que está falando com o senhor, vi alguns especialistas falando, né, assim como o senhor acabou de dizer, que é válida, sim, ações como essa, mas que precisam ser feitas também paralelamente outras ações, como aquelas reformas, né, consideradas primordiais para a nossa economia. O senhor concorda com isso? O que o senhor pensa sobre esse assunto? O quadro brasileiro, ele tem um quadro de custo Brasil muito acentuado. Então, na verdade, a gente tem que reduzir o custo Brasil. E, infelizmente, o que a gente vê, cada dia que passa, é um acréscimo novo no custo Brasil. Tivemos aí uma pequena redução nos anos mais recentes e agora depois voltamos a ter um aumento do custo Brasil. Tem vários projetos que estão hoje tramitando, por exemplo, no Congresso, que gera essa realidade. E, de fato, tem de se fazer alguma coisa com relação ao custo Brasil. Mas o custo Brasil, ele envolve uma série de players e é extremamente difícil de ser alterado. Tanto é que vários governos já se debateram com essa realidade e têm tido muita dificuldade em fazer a redução devido às pressões de vários grupos de interesse. Então, há necessidade, sim, de combater o custo Brasil, sem dúvida nenhuma. Isso seria extraordinário? Sem dúvida nenhuma. Seria a coisa mais relevante para o desenvolvimento da indústria? Sim. Mas, infelizmente, todo mundo propaga isso e ninguém consegue, de fato, fazê-lo. Então, já que não se consegue fazê-lo, ter um estímulo à indústria é fundamental. A exemplo do que a agricultura. A agricultura tem uma carga tributária muito menor que a indústria. A carga da indústria é quase 2 vezes maior que a carga média dos outros setores no Brasil. E a agricultura tem carga tributária menor, taxas de financiamento menor, encargos sobre folha de pagamento menor, ou seja, toda uma regra de exceções, e conseguiu, graças a esse pacote de incentivos à agricultura, gerar prosperidade e renda no campo e ser hoje um dos grandes motores do desenvolvimento econômico brasileiro. A indústria não precisa desse volume de incentivos, mas ela precisa de um ambiente bem melhor do que existe hoje. E eu gostaria de dizer que o pacote, na minha leitura, ele é tímido sobre vários aspectos, né? Claro que é um primeiro sinal. Existe, na nossa leitura, correções que precisam ser feitas, a gente não está concluindo que esse é um pacote fechado.
A FIENG deu várias sugestões, nenhuma das nossas sugestões foi contemplada nesse plano que lançou, mas a gente entende que o plano é um primeiro passo no sentido de dizer, nós estamos priorizando a indústria e nós entendemos que a indústria ela é relevante para o desenvolvimento do Brasil. Agora, presidente, nesses pontos que precisariam de correção, eu queria saber se incluiria aquele item que o governo coloca da necessidade de ter um percentual dos componentes, enfim, da produção feita nacionalmente, né? Parte deste conteúdo local. Os próprios governos do PT anteriormente já haviam colocado essa cláusula assim também. E eu ouvi entrevistas ao longo da semana de pessoas especialistas assim na área, e queria ouvir o senhor, de que pensando na lógica hoje da indústria, na verdade o comércio, né, internacional, hoje em dia qualquer produto tem componente de Taiwan, da Europa, do Brasil, de vários lugares, que não faria muito sentido colocar essa barreira para conteúdo nacional. Faz sentido isso para o senhor? Eu queria ouvi-lo sobre esse ponto. Essa é uma discussão mais ampla. Vários países têm, principalmente em cadeias sensíveis, como, por exemplo, ligadas à segurança, armamentos, várias cláusulas nesse sentido. Além disso, eu acredito que em segmentos de alta tecnologia e que você tem aí uma modelagem, pode ser algo importante a ser construído. Não de maneira geral, disseminada para vários segmentos da indústria. Uhum. Eu acredito que esse é um dos itens polêmicos. A gente entende que há outros, né? Mas é um primeiro passo para uma construção. Nenhum projeto já nasce acabado. O importante é dar o primeiro passo. Nós temos que lembrar, por exemplo, vários críticos falaram 300 bilhões. Não são 300 bilhões, são 280 bilhões de financiamento. O financiamento não é dar o dinheiro, o financiamento é uma linha de crédito, né? 280 bilhões de financiamento para equalizar a taxa de juros, né, brasileira com a média internacional. Indústria é um setor de capital intensivo. Então, na verdade, o plano, na sua maioria absoluta, tirando um segmento ou outro, ele se trata basicamente de linha de crédito para alguns segmentos industriais, né? E uma linha de crédito com taxas de juros mais baixas que a taxa de juros de mercado. Ponto. Eu acho ainda bastante tímido e eu acho que vários pontos devem ser debruçados. Presidente, mas é uma primeira iniciativa e a gente tem que louvar, porque há algum tempo a indústria brasileira não viu um aceno para o seu desenvolvimento. Presidente, queria falar da parte do plano que trata aí da transição energética, né? Uma indústria que busque também ser mais sustentável. Falando dessa transição energética aqui, a intenção do governo de ampliar em 50% a participação de biocombustíveis na matriz energética dos transportes e reduzir em 30% a emissão de carbono da indústria nacional. Pensando aqui nesses objetivos do governo, de que maneira o senhor vê esses pontos e como que a indústria mineira está posicionada, né, para essa transição energética, para essa indústria mais limpa, que eu acho que não tem como fugir muito disso, né? Essa, na verdade, não é nenhum item de desenvolvimento da indústria, é uma exigência, né, não somente dos players nacionais para uma redução da emissão de carbono, mas também internacional. Todos os países terão que fazer essa redução. Então, na minha leitura, essa é uma obrigação a ser cumprida que terá que ser feita e todos os países do mundo têm dado incentivo para a limpeza da sua matriz energética. E no Brasil não poderia ser diferente. Então, na verdade, isso é algo que tem que ser feito, foi encaixado na política de desenvolvimento industrial, mas é algo que teria que ser feito de qualquer maneira e que todos os países estão incentivando, não somente o Brasil. Meu senhor vê que a indústria mineira ela está pronta para esse próximo passo, se a gente pode falar assim, ou bem posicionada, né, para buscar essa transição mesmo que está acontecendo? Com certeza a indústria mineira já é das mais renováveis do Brasil, se não for a mais renovável. Nós temos etanol aqui em grande escala, temos plantas de biocombustível, nossa matriz elétrica é 99% limpa. Além disso, temos o maior maciço florestal replantado do Brasil. Então, nós já estamos na vanguarda aí da indústria verde e na indústria com menor pegada de carbono. Não somente no Brasil, mas no mundo.
Presidente, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, né? Quais os setores aqui da nossa indústria mineira que o senhor acredita que serão mais beneficiados, que necessitam mais desses incentivos aí dos 280 bilhões que o senhor citou, né? Em empréstimos facilitados? Quais os setores que você destacaria? Toda a indústria é capital intensivo, então principalmente, eu não vou dizer setores, mas aquelas empresas que têm a oportunidade, têm a necessidade de renovar o seu parque fabril, vão ter nessas linhas de crédito aí uma grande oportunidade. Então não vou dizer que é só setorial, mas com relação às políticas mais agressivas, elas se restringiram a alguns poucos setores da economia, aqueles já elencados no plano, então esses serão os contemplados. E essa é parte da nossa contribuição. A gente entende que o plano tem que abranger a indústria como um todo e não apenas alguns segmentos específicos. Presidente, agora sim, para a gente finalizar, eu gostaria de uma palavra do senhor com relação ao governo em si. A gente terminou 2023, né? Primeiro ano do governo Lula, a gente tem o vice-presidente, né, que é o responsável por essa pasta de indústria, comércio e serviços. Como é que o senhor tem visto a atuação da pasta especificamente, né, conduzida pelo vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, e esse ambiente de negócios, né, que o governo está buscando construir? Essa é a primeira entrega aí da pasta do Ministério da Indústria e Comércio. É natural que um ano de chegada haja toda uma dificuldade inicial até se adaptar e planejar, e a gente espera que a gente vá contribuir mais para esse projeto, para ele ficar um projeto que vai gerar diferença na base industrial brasileira. Além disso, a gente vê com alguma preocupação a expansão do gasto público de maneira genérica, e nisso leva à necessidade de aumento de arrecadação. No final do ano, a gente teve várias medidas que aumentaram o custo tributário para as empresas no Brasil e, consequentemente, vão aumentar a carga tributária para as pessoas, porque quem paga tributo é o consumidor. Então, para recompor parte do déficit, está havendo, fruto da expansão do gasto público, está havendo aí um aumento da base de arrecadação, que nós somos críticos. Entendemos que a carga tributária brasileira já é alta, pesando em muito sobre os contribuintes. Além disso, nós temos um programa hoje que nós entendemos que é um equívoco enorme, que é o Remessa Legal, que gera uma competição desigual em que brasileiros pagam tributos e produtos importados não pagam nada. E os sites eletrônicos já faturaram no ano passado mais de 100 e tantos bilhões de reais no Brasil. Boa parte do recurso investido no Bolsa Família foi para compras em sites internacionais. Se você vê, o montante é quase igual. Ou seja, o Bolsa Família, que era importante para ativar a economia e gerar demanda e consumo interno, boa parte do volume investido nele está indo para o programa de compras em sites internacionais, não gerando sequer um posto de trabalho aqui no Brasil, nenhum emprego, e gerando um vazamento do PIB extraordinário. Então, se é algo que precisa ser corrigido de imediato, é criar isonomia. Nós não estamos querendo fechar o Brasil, nós não estamos querendo que o Brasil... mas nós queremos ter as mesmas condições, né? Não dá para produto importado não pagar imposto e produto nacional pagar imposto. Você gera uma situação que é crítica e que vai gerar um colapso geral das cadeias produtivas brasileiras e que só favorece a China, não favorece nada ao Brasil. 10h21, a gente conversou aqui na Band News com o Flávio Rosco, presidente da FIENG, a Federação das Indústrias aqui do Estado. Presidente, muito obrigado, um bom fim de semana. Muito obrigado, um grande abraço.